Olá, bom dia, meus queridos, meus amados irmãos. Nesta tarde, eu, irmão Carlos, estou aqui no canal para trazer para vocês um vídeo sobre a salvação. A salvação é espiritual, certo? Mas antes de começar este vídeo, eu quero mandar um abraço para todos os inscritos no canal. E como já disse, dizer que muitas pessoas acham que são pouco, 136 inscritos, mas eu acho suficiente para as coisas que eu posto, né? Até demoro postar vídeos, mas estou aqui para postar mais um vídeo. Um forte abraço para todos os irmãos, né? Que a paz de Deus seja no coração de todos. E principalmente dizer para todos os irmãos que esse vídeo que a gente posta não é para discussão, para briga, né? Não é para mal entendimento, mas sim para o entendimento. Se houver entendimento, tudo bem. Se não, tudo bem também. Não é para brigar, discutir, né? Fazer contenda, até porque somos irmãos. Querendo ou não, todo ser humano na Terra é irmão um do outro, né? Espiritualmente. É por isso o tema do vídeo desta tarde é a nossa salvação é espiritual, beleza? Então, primeiro nós devemos lembrar, para entender que somos salvos espiritualmente, depois eu vou trazer um outro vídeo falando sobre a salvação carnal, sobre a salvação carnal, mas hoje é sobre a salvação espiritual. Primeiro, para lembrar que Deus fala na Bíblia que antes da fundação do mundo, nós já somos dele, né? Já somos salvos, já somos dele espiritualmente. É o que está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Vamos conferir logo este versículo para nós começarmos a entender este assunto sobre a salvação espiritual. Vamos acompanhar aí Efésios, capítulo 1, para nós vermos esta passagem. Esta passagem aqui em Efésios, capítulo 1. Vamos ler para nós começar a entender sobre este assunto. Aqui, diz assim, Efésios capítulo 1, vamos lá. Vamos começar aqui pelo versículo 2 do capítulo 1. A vós graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui no versículo 4. Nós podemos observar que ele diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui começa uma grande explicação, que nós somos filhos espirituais de Deus e não na carne. Por quê? Por que nós somos filhos? Ele diz que nós somos filhos espiritual. Por que isto prova que nós somos filhos espirituais? Porque antes da fundação do mundo, antes dele fazer o mundo, nós já éramos filhos dele espiritualmente. Explica claramente que nós somos os filhos dele, os filhos de Deus, espirituais, que não somos filhos na carne, que na carne é uma outra coisa a ser explicada. Deixa bem claro, antes da fundação do mundo, somos filhos espirituais. Por que eu digo? Porque os filhos espirituais são antes da fundação do mundo. Isso explica que nós na carne, nascendo agora, eu, por exemplo, nasci em 1968, não podia ser
Se fosse assim, eu não era filho de Deus, né? Na carne, eu não posso ser filho de Deus, porque eu nasci agora, 54 anos. Então, antes da fundação do mundo, ele diz que nós já somos filhos dele, né? Nos elegeu espiritualmente. Veja bem como ele diz, né? Espiritualmente, nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em caridade. Né? Então isso aqui, essa passagem aqui de Efésios, você pode ler o capítulo todo, explica que nós somos filhos espirituais. E é bom lembrar também que Deus diz na sua palavra, na palavra de Deus diz que Deus é o Pai dos Espíritos, né? O Pai dos Espíritos. E que essa parte da carne foi ele apenas fez, né? Nós não somos filhos deles espirituais na carne, não. A carne foi, ele apenas formou nós do barro, né? E fizemos carne, vindo do barro. E que ele deixa bem claro que filhos espirituais, aqui Hebreus, vamos conferir lá, para nós acompanhar melhor esse assunto. Hebreus 12, 9, para dizer que Deus é o Pai dos Espíritos. Aqui prova que Deus é o Pai dos Espíritos. Hebreus, capítulo 12, no versículo 9, afirma que Deus é Pai dos Espíritos. Vamos ler para nós acompanharmos esse assunto, para que fique um pouco explicado. Então, vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Veja o que diz o próprio Deus. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, que é os nossos pais, o meu pai. Eu sou Antônio Carlos, filho de Luiz Severo, e sou filho do Luiz Severo na carne, né? Ele explica bem claro aqui, que temos nossos pais na carne, para nos corrigirem, e nos reverenciarmos, e nós reverenciarmos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos? Aqui, ele fala que o Pai dos Espíritos é Deus. Nós reverenciamos nossos pais na carne. Então, nós não reverenciamos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é Deus, que ele é o nosso Pai espiritual. Então, aqui já é um início para nós vermos sobre a salvação espiritual de Deus para conosco. Que isto veio antes da fundação do mundo, que não é de agora que eu sou filho dele. Não, isto veio de antes da fundação do mundo. Ele mesmo diz isso, né? Então, nós podemos ver também, nós vamos acompanhar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, você pode abrir sua Bíblia aí também. 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ver que esta carne e a minha alma não entra no céu, né? A carne do homem não entra no céu, não vai para o céu. Que o que vai para o céu é o Espírito que já é de Deus. O Espírito, ele não é meu. O Espírito de Deus, ele não é meu. Ele está em mim e em cada ser humano. É por isso que eu digo que a salvação, que todo ser humano é salvo espiritualmente. Por isso que eu estou explicando aqui quando eu digo que uma pessoa é salvo, mesmo se ele saber. Porque ele não sabe que tem o Espírito Santo. E que o que está salvo nele é o Espírito Santo, que já é de Deus, né? Nós vamos ler aqui, para a gente legalizar essa passagem bem aqui. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 50. Vamos ler. 1 Coríntios 15, versículo 50. Tá bom? Vamos ler aqui. Os 50 para a gente conferir aqui.
1 Coríntios 15, 50, né? Então vamos lá. Muito bem, vamos acompanhar para tirar nossas dúvidas. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, porém, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui Paulo falando aos Coríntios que a carne do ser humano não herda o reino de Deus. Né? A carne não herda, e o que herda o reino de Deus é o Espírito que está em cada um de nós. A nossa alma, que é o centro dos sentimentos, nossos pensamentos e nossa carne, não vai para o céu. O homem é formado de corpo, alma e espírito. E o corpo e a alma não vão para o céu. As minhas vontades e as suas vontades não vão para o céu. O que vai para o céu é o Espírito Santo de Deus, que já é dele, que mora em cada ser humano. Essa passagem deixa bem claro. Nós vamos ler aqui sobre mais uma passagem que mostra, para confirmar, que só vem a confirmar mais essa nossa salvação espiritual. Só vem a confirmar mais essa nossa salvação espiritual. Você pode ler 1 Coríntios 15, o capítulo todo, que você vai entender melhor, né? Mas nós vamos ler aqui algumas passagens, né? Nós vamos ler aqui algumas passagens, como 1 Coríntios 15, o 40. Nós vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 40, para nós vermos o que diz sobre a salvação espiritual. Porque Deus, ele é Pai do Espírito. Ele não é o meu Pai na carne, né? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 40. Irmãos, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres, né? Esse aqui explica muito bem, este versículo explica muito bem. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de uma outra estrela. Nós vamos continuar lendo bem aqui, para que você acompanhe. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Esta passagem deixa bem claro que o que vai para debaixo da terra é terrestre, que é o corpo, né? A alma se acaba. Quando o corpo morre, a alma se acaba, que é os pensamentos do homem, né? E o corpo vai para debaixo do chão, como ele está dizendo aqui, e a terra destrói. E o que é incorruptível é o Espírito que está em nós, né? Que sobe para Deus, porque já é de Deus, né? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, né? Se há corpo natural, há também corpo espiritual, né? É muito claro quando diz o corpo espiritual e o corpo material. Assim está também escrito: o primeiro homem, que é Adão, foi feito alma vivente. Só era corpo e alma, Adão. No antigo pacto, o povo era só corpo e alma, antes da vinda de Cristo. Era só corpo e alma. Por isso tinham que crer na vinda de Cristo e que ele era o Salvador para que fossem salvos. Amém? O último Adão é espírito vivificante. Qual era o último Adão? Jesus Cristo. O primeiro Adão era carnal. O último Adão, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, né? Então, essa passagem de 1 Coríntios 15, ela deixa bem claro que nós, amados irmãos, aqui na terra, nós somos irmãos, a família de Deus espiritualmente, né? Que na carne todos são diferentes. Deus não faz acepção de pessoa, porque ele está se referindo à parte espiritual, que somos nós, os filhos dele. Ele não faz acepção.
de pessoas por causa disso, né? Porque somos filhos espiritualmente, somos iguais para Ele. Todos nós somos iguais para Deus espiritualmente. Agora, na carne não. Na carne nós temos as nossas diferenças. Um é negro, o outro é branco. Um é rico, o outro é pobre. Um mata, o outro não mata, pela vontade da carne, né? O Espírito não. O Espírito que está dentro de nós, ele não se corrompe, porque é o Espírito de Deus. Isso é que nos faz, que nos permite dizer que somos salvos, né? E logo mais eu vou estar trazendo vídeo para vocês, falando sobre a salvação carnal, para vocês verem a diferença do que é salvação espiritual e salvação carnal. Amém, meus amados irmãos? Era isso que eu queria trazer para vocês nessa tarde, né? E se você conferir aqui em 1 Coríntios 15, ler ele todo, você vai conferir estas passagens e vai ver que é a mais pura verdade. Que Deus não faz acepção de pessoa, mas isso é espiritualmente, né? Porque aqui na carne a gente comete as nossas vontades. As nossas vontades não vai para o céu. Amém, meus irmãos? Desejo a paz para todos. E espero nos encontrarmos em outro vídeo. Amém, meus irmãos? Paz de Deus, a paz eterna. Fiquem na paz. Estamos juntos. Deixe o seu like para mais pessoas que possam ver esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, né? Deixe seu like. E estamos aí. Estamos juntos. A paz de Deus.